Tesouros da Bíblia. Prosseguir, meus amados irmãos, nessa segunda parte, do vídeo, falando acerca dos falsos profetas, que ninguém tenha coragem de falar neste assunto. A mensagem é muito forte, mas o que sustenta o cristão na presença de Deus é a verdade. O que sustenta o cristão na presença do Senhor Deus, ele se afirmar na verdade. Isso é o que sustenta ele. Louvado e engrandecido é o nome do Altíssimo. Ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, é a verdade que sustenta o cristão na presença do nosso Pai Criador. Vamos prosseguir com a mensagem. Vamos agora no mesmo livro de Jeremias, no capítulo 6. Capítulo 6, verso 13 ao 16. Diz assim: porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a avareza. Desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Cura a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Porventura, envergonha-se de cometeres abominações? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonha, nem tampouco sabe que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem, num tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: põe-vos nos caminhos e vedes e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles disse, não andaremos. Veja, quer dizer, o Senhor, desde os tempos antigos, que ele vem alertando ao povo para buscar, para andar pelo caminho reto, para andar na verdade dele. Mas muitos não querem andar no caminho da verdade. Fica fazendo arrudeio, fica com pretexto, inventa suas teologias, se preocupa mais estudar a teologia do que estudar as escrituras sagradas. Se preocupa buscar mais sabedoria humana do que a sabedoria espiritual. Ele diz assim, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a avareza, desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Veja, naquela época, os profetas e sacerdotes já estavam dessa maneira. Já existia naquela época profeta e sacerdote usando a palavra de Deus, usando de falsidade com a palavra de Deus. Usando de falsidade na presença de Deus. Imagine hoje, nos dias que estamos vivendo, meus amados irmãos. A coisa é muito séria. A mensagem é forte, mas nós temos que falar. Nós temos que falar, não podemos se calar, porque a palavra de Deus exige que nós fale. A palavra de Deus está mandando que a gente abra a boca. E ele vai nos encher do seu conhecimento, vai nos encher de sua palavra, para nós falar. Não é pela sabedoria humana que nós vamos falar a verdade de Deus, o conhecimento de Deus. É pela sabedoria dele, vem do alto. Não vem de teologia dos homens, não. Como o apóstolo Paulo disse, o que eu aprendi, o evangelho que vos anuncio, não recebi de homem algum, mas sim pela revelação do Senhor. Vamos continuar a mensagem. Diz assim: e cura as feridas das filhas do meu povo, levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Dizendo paz, paz, quer dizer, cura as feridas do povo levianamente. Dizendo paz, paz, onde não há paz. Porque entre muitos,
Entre as lideranças, não há paz. Não há paz. Porque a maioria das lideranças que vivemos, que a gente vê, a maioria das lideranças vive guerreando uma com a outra, por causa do poder, por causa da posição, né? Então, cada um querendo ser maior do que o outro no poder, na riqueza, né? Cada um querendo crescer mais do que o outro, né? Querendo ser mais rico, mais poderoso, né? Então, dizendo paz, paz aonde não há paz, né? E eles falam tanto em paz e não existe paz no meio deles, né? Quer dizer, na época do profeta, eles estavam vivendo dessa maneira, né? Clamando por paz, paz, e não havia paz entre eles, porque o povo vivia em desarmonia, né? Hoje a gente vê, mesmo dentro dos templos evangélicos, as pessoas não vivem em união, só vivem um se queixando do outro. Porque eu já fui parte de muitos sistemas, de muitas religiões, e vi dessa maneira, né? Hoje, né, a gente vê a liderança que era para ser unida não são unidas, são tudo desunidas, né? Porque cada um segue cada um por sua parte, como diz o profeta Isaías, cada um anda em seu próprio caminho, cada um por sua parte, né? Então não consegue se unir. Aí fala paz, paz, aonde não há paz, né? Quer dizer, estão usando de falsidade diante da presença do nosso Deus. Por isso, meus amados irmãos, que nesses últimos dias que vivemos na terra, muitos vão ser castigados, né? Muitos, quer dizer, essa geração vai ser castigada por causa da falsidade diante da presença de Deus, né? Muitos estão clamando paz, paz, aonde não há paz, né? Já naquela época também naquela época já existia, né? Imagine nos dias que estamos vivendo hoje. O povo está clamando paz, as lideranças estão clamando paz, paz, aonde não há paz, né? Louvado e engrandecido é o nome do Altíssimo, porque deixaram o quê? A doutrina do homem entrar. Deixaram a teologia da prosperidade entrar, né? Então hoje cada cá faça por si, né? Hoje, quando um irmão vê o outro sendo abençoado, fica com raiva, né? Quando o irmão está rindo, o outro está com raiva, em vez de sorrir mais ele, né? Quando o irmão está chorando, em vez das pessoas chorar com eles, estão rindo, até achando bom o sofrimento do irmão, né? Aí clama por paz, paz, onde não há paz. É a realidade, não podemos negar. Diz assim: porventura envergonha-se de cometeres abominações? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonha, nem tampouco sabe que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem, num tempo que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Então, brevemente, o Senhor vai visitar essas pessoas que vivem usando de falsidade na presença dele, né? Fingindo ser um profeta, né? Fingindo ser um pastor, né? Fingindo ser uma pessoa de autoridade, né? Fingindo ser uma autoridade de Deus, né? Fingindo ser um profeta, fingindo ser um pastor. O Senhor brevemente irá visitar, já está visitando, né? O Senhor já tem visitado muitos nessa época, né? Nesses dias que vivemos. E o Senhor irá visitar muitos ainda, né? Esta palavra é profética e ela não cairá por terra, né? Serve para os dias passados e para os dias presentes, né? Louvado e engrandecido é o nome do Altíssimo. Serviu para eles lá e serve para esta nação também de hoje, para a nação passada e para a nação presente, né? Esta palavra é profética, não cairá por terra. No dia que o Senhor os visitar, tropeçarão e cairão, diz o Senhor. Diz assim a palavra. Louvado e engrandecido é o nome do Altíssimo, Pai.
e cairão entre os que caem, no tempo que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Né? Cairão entre os que caem, diz o Senhor. No tempo que eu os visitar. Quer dizer, o Senhor já tem visitado muitos nesta época, neste tempo presente, irá visitar muitos ainda. Né? Louvado e engrandecido é o nome do Altíssimo. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, vamos cada dia, meu amado irmão, se apegar com a verdade do Senhor Jesus Cristo. Né? Não vamos defender o erro de ninguém. Vamos defender a verdade do Senhor Jesus Cristo. Se existe isso dentro da sua denominação, né? Não apoie. Né? Apoie a verdade. Se pegue com a verdade. Porque a verdade prevalece para sempre. Mas o engano e a falsidade vai cair por terra brevemente. Né? Vai cair no dia da visitação do Senhor. E o Senhor vai visitar muitos. E tem visitado muitos. E irá visitar muitos ainda. Né? Aleluia. Louvado seja o nome do Altíssimo Pai. O Senhor vai visitar muitos. Oh, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Altíssimo. Receba a palavra do Senhor neste momento, meu amado irmão. Receba a palavra do Altíssimo Deus. A palavra é dele. Se alegre com a palavra dele. Se alimente da palavra dele. Se alimente da verdade. Porque a verdade vos libertará, diz o Senhor. Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará do temor dos homens. Aleluia. Glória a Deus. Dou um fecho neste vídeo, meu amado irmão, para nós iniciar outro em nome do Senhor Jesus.